Saber Direito desta semana é sobre direito do trabalho. O curso fala sobre a reforma processual trabalhista, petição inicial, honorários, recursos, execução e muito mais. As aulas são com o professor Leonardo Borges. Neste nosso segundo encontro, nós vamos falar sobre a jurisdição voluntária e sobre a gratuidade de justiça. Farei algumas observações, algumas considerações sobre a jurisdição voluntária que me parecem muito relevantes. Tenho feito muitas palestras pelo Brasil afora, dado muitas aulas a respeito especificamente dos dois temas que nós vamos abordar agora. O mais interessante é que nós temos uma missão na vida. Eu tenho uma missão na vida, os nossos amigos que estão aqui têm uma missão na vida, você também tem uma missão na vida. Mas para que esta missão se realize, é preciso que nós tenhamos sempre uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho. E a conciliação, ela é, em certa medida, o resultado amoroso, o resultado afetivo de um problema maior, mais aprofundado. Às vezes o pai briga com o filho, a mãe briga com o seu filho, mas acaba tudo bem, porque existe o amor. Às vezes os casais se separam, mas se separam e aquela briga, aquele ranço acaba através de uma conciliação. Este tem sido um dos motes que a sociologia contemporânea, que o universo jurídico vem tentando, na linha do tempo, na linha da evolução do ser humano, cada vez mais levar adiante. Nós só estamos aqui, hoje, vivos, porque nós acreditamos no amanhã. Se nós não acreditássemos no amanhã, nós não estaríamos aqui. Nós teríamos nos dizimado. Então é a esperança que move a sociedade, desde que ela passou a se entender como tal, desde que o ser humano passou a ter consciência mínima do seu estado de ser. Esta esperança, ela se materializa. O direito é a vida, é a materialização jurídica e legal dos fenômenos da vida. Veja bem, um homem se apaixona por uma mulher. Você acha que o direito tem condições de tomar conta do seu coração? Não tem. Você acha que o direito tem como evitar o nascimento de um ser humano? Você acha que o direito tem condições de evitar o falecimento de um ser humano? Não tem. O que é que o direito e, por via de consequência, o legislador fizeram? Apenas regularizaram esses fenômenos que são naturais, imanentes da nossa própria vida. Portanto, se o coração é tomado pelo amor e duas pessoas se apaixonam, o legislador, o direito, resolveu chamar isso de casamento, de união estável. Se duas pessoas resolvem fazer um negócio, eu entrego essa caneta para alguém, toma a câmera, é sua, eu dou a minha caneta para ele, a caneta é minha. O direito chama isso de doação. Agora eu quero vender para o nosso amigo aqui, o direito chama isso de compra e venda. Então o direito regulamentou as situações que são imanentes, que naturalmente existem na nossa vida e que jamais deixarão de existir. Você vai nascer, você nasceu, é óbvio, e vai morrer, querendo ou não querendo. O direito simplesmente regulamentou, desde o momento do nascituro, da concepção da vida, até o momento que nós deixamos esta, para uma melhor, uma pior, não sei. A jurisdição voluntária é o evoluir das questões processuais do ponto de vista conciliatório. Esta é a matriz ideológica da qual nós precisamos partir. Portanto, nós temos a jurisdição hoje considerada como jurisdição voluntária, mas ela nem sempre foi chamada de jurisdição voluntária. Houve um tempo em que o legislador
tratava, ou cuidava dela como sendo jurisdição graciosa. Ela teve origem, no nosso direito, com o Código de Processo Civil de 1939. Foi o primeiro código unificado da nação. Até o ano de 1937, quando adveio a Constituição de 1937, cada estado da federação poderia ter o seu próprio Código de Processo Civil. Somente a partir de 1937 que a unificação da legislação federal e, portanto, processual passou a ser da União. E aí, em 1939, passamos a ter o nosso primeiro Código de Processo Civil unificado. E a jurisdição, naquela época amigável, não recebia o nome de jurisdição voluntária. Aliás, nós a conhecíamos até então como sendo a jurisdição graciosa. E a jurisdição graciosa, assim o era, apenas tratada em um único dispositivo, que era o dispositivo de número 53 do Código de Processo Civil de 1939, quando cuidava de questões relacionadas às custas processuais. Portanto, o legislador tinha em mente de modo muito firme, de modo muito forte, que a jurisdição graciosa deveria ser tratada como uma atividade, quando muito à distância do Poder Judiciário. E se eventualmente para o Poder Judiciário ela fosse, deveria ser cuidada como um ato de administração estatal, da prática, da realização, da vontade particular. Nestes domínios, nós tínhamos uma ideia do que poderia ser a jurisdição graciosa. A jurisdição, portanto, não era tida dentro do seu conceito mais primordial, mais antigo, como abrangente da jurisdição graciosa ou, posteriormente, voluntária. Os doutrinadores daquela época, eles se degladiavam no sentido do conceito e, portanto, da própria natureza jurídica da jurisdição voluntária. Tínhamos grandiosos doutrinadores, Frederico Marques, Moacir Amaral Santos. Aliás, eu devo a Moacir Amaral Santos, nunca o conheci pessoalmente, o meu amor, a minha paixão pelo processo, que agora eu rendo minhas homenagens. E tanto que no meu primeiro livro de processo, que eu escrevi com mais outras duas mãos, grande amigo Edilton Meirelles, desembargador do Estado da Bahia, o livro se chama Primeiras Linhas de Processo Trabalho, porque foi Moacir Amaral Santos que me fez se tornar um verdadeiro apaixonado pelo processo, num livrinho dele chamado Primeiras Linhas de Processo Civil. Em homenagem a ele, eu resolvi chamar o meu livrinho, um deles, de Primeiras Linhas de Processo do Trabalho. E naquela época, Frederico Marques, Moacir Amaral Santos, eles discutiam a natureza jurídica da jurisdição. Vejam, isso ao tempo do CPC de 1939. Veio o CPC de 1973. Se o CPC de 39 somente regulava a jurisdição graciosa, em um único artigo, que era o de número 53, que cuidava das custas, o CPC de 73, ao contrário, resolveu evoluir. E evoluiu tanto que passou a entender que a jurisdição voluntária deveria ser tratada como uma atividade jurisdicional. E não apenas como a administração judicial de interesses privados, excluindo esses elementos da atividade jurisdicional. Tanto que o artigo 1º do Código de Processo Civil de 73 dizia que a jurisdição será contenciosa ou voluntária, numa tentativa de se provar que a jurisdição voluntária era uma atividade jurisdicional. Mas mesmo assim, nós tínhamos correntes doutrinárias, mesmo no tempo do CPC de 73, corrente doutrinária que defendia a atividade da jurisdição voluntária
como não sendo uma atividade jurisdicional. Pelo simples fato de que o artigo 1111 do CPC de 73 dizia: a sentença poderá ser modificada, sem prejuízo dos efeitos já produzidos, se ocorrerem circunstâncias supervenientes. Portanto, havia quem lia nesse dispositivo do artigo 1111 do CPC revogado, como um atestado legislativo para que a atividade jurisdicional inexistisse no campo do voluntarismo. E as discussões continuaram a existir. Veio o CPC de 2015, e o novo Código de Processo Civil buscou colocar uma pá de cal, acabar de vez com essa discussão, trazendo um colorido diferenciado, uma evolução no Instituto, contrato legislativo diferenciado em algumas passagens dessa então chamada jurisdição voluntária e tão discutida quanto a sua natureza jurídica. Me parece que hoje, não obstante ainda existam doutrinadores que discutam eventualmente a natureza jurídica dessa atividade jurisdicional, a mim me parece que não há mais dúvida, não só como a matéria se apresenta pelo Código de Processo Civil de 2015, como pela própria evolução natural desse instituto. Essas palavras introdutórias são relevantes, porque dependendo da ótica, dependendo da observação do operador do direito, haverá consequências distintas quanto aos resultados da atividade jurisdicional voluntária. Portanto, eu gostaria de deixar logo claro que a jurisdição voluntária recebe este nome porque ela nos convida a receber o tratamento de ser uma atividade, como sendo uma atividade jurisdicional. Neste sentido, me parece que veio o legislador reformista, pela Lei 13.467 de 2017. A mim não causa nenhuma dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida quanto à natureza jurisdicional da atividade jurisdicional, sem trocadilho algum, voluntária. E por este caminho, por este terreno pavimentado pela doutrina, pela história jurídica e do direito, me parece que transita e caminha a reforma trabalhista. Portanto, o processo do trabalho passa a conhecer pela primeira vez, no ano de 2017, a jurisdição voluntária. O legislador 13.467, a partir do dia 11 de novembro de 2017, introduziu no processo do trabalho, introduziu nas relações jurídicas trabalhistas a jurisdição voluntária. E esta jurisdição voluntária começa a ser introduzida dentro da própria CLT. Mas o legislador foi sábio. Quando veio a emenda constitucional número 45, ampliando a competência material do Poder Judiciário Trabalhista, eu me lembro, eu era juiz de vara, eu me lembro que eu passei a ler, a entender que a própria emenda constitucional número 45, ao aumentar a competência material da Justiça do Trabalho, teria permitido, ainda que implicitamente, a possibilidade da jurisdição voluntária nas lides trabalhistas. O que é que nós tínhamos na prática, e se você é operador do direito, sabe disso? Advogados aguardavam apenas a marcação da pauta ou a distribuição do processo para esta ou para aquela vara. Iam ao juiz: Excelência, tem um acordo para homologar, Vossa Excelência homologa o acordo fora de pauta? Homologo, doutor. As partes estão presentes? Estão. O exercício da jurisdição voluntária já havia. Nós é que não queríamos explicitamente aceitar. E aí eu me lembro que com a emenda constitucional número 45, a mim chegaram duas ações em que as partes e os advogados que a elas assistiam me chegaram com valores
já acordados. Eu apenas homologuei aqueles valores, entendendo que a emenda constitucional número 45, por si só, já havia trazido para a Justiça do Trabalho o aumento competencial, inserido neste aumento a possibilidade de ocorrência da jurisdição voluntária. E aí a minha vara passou por correição. E o corregedor daquela época puxou a minha orelha e disse: doutor Leonardo, não há competência legislativa para que o senhor homologue os acordos extrajudiciais. Nós não temos no Judiciário Trabalhista, por carência de lei, a possibilidade do exercício da jurisdição voluntária. Diante desta observação do corregedor na correição anual, restou-me apenas recolher. Ele disse que não há, ele é o corregedor, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pois, para minha alegria, neste particular, no ano de 2017, a Lei 13.467 passou a adotar explicitamente a jurisdição voluntária nos domínios trabalhistas. E o legislador foi sábio, inseriu no artigo 652 da CLT uma letra, a letra F de Flamengo. A letra F de Flamengo, no sentido de que é competência das varas e não tribunal, trabalhistas a possibilidade de fazer a homologação dos acordos extrajudiciais. Na nossa primeira aula, desse bloco de várias aulas aqui, na TV Justiça, que muito me honra estar aqui presente, eu disse que nós abordaríamos os temas que mais relevância tivessem no dia a dia, no mundo empírico. Então, vejam, o legislador cercou-se nesse particular de cuidados. Adotou explicitamente a possibilidade do aumento competencial através da inserção no artigo 652 de uma letra, a letra F, permitindo com isso que as varas pudessem homologar os acordos extrajudiciais. E agora, vejam, poucos meses se passaram da edição, publicação e vigência da Lei 13.467. Desde o dia 11 de novembro de 2017, ela está em vigor. Você que está me assistindo sabe quantas ações trabalhistas foram distribuídas para o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, primeira região, de janeiro a março de 2018? Você sabe? Eu vou sair aqui da tela, vou deixar você sozinho. Você está apenas me ouvindo. Olha que coisa bonita essa imagem. A TV Justiça cada vez mais bonita. Então, observem. Responda quantas ações foram distribuídas. Foram distribuídas no Rio de Janeiro 49.259 ações, de janeiro a março de 2018. Dessas ações, qual o número de ações que correspondem à jurisdição voluntária, ao acordo extrajudicial? Qual o número? Foram distribuídas quase 50 mil ações. Dessas quase 50 mil ações, quantas resultaram em acordos extrajudiciais? Quantas? Quantas? Eu vou dizer para vocês. Das quase 50 mil ações, 23.279, vejam, 49.259 ações distribuídas. Dessas 49 mil, nós tivemos 23.279 ações que correspondem aos acordos extrajudiciais. É uma realidade. O número de ações voltadas para o acordo extrajudicial vem aumentando. Para você ter uma ideia, eu jantei com uma amiga minha dia desse, e ela, naquela semana que nós jantamos, naquela semana, só o escritório dela ajuizou 11 ações voltadas para acordos extrajudiciais. Só o escritório delas. É verdade que o número, em grandeza numérica, houve uma queda muito grande. De março
De janeiro a março de 2017, foram distribuídas 80 mil ações na primeira região, Rio de Janeiro. No mesmo período, acabei de dizer, 49.259 ações. Houve uma redução muito drástica, algo em torno de 45%. Mesmo assim, dessas ações que foram propostas, nós tivemos 23 mil, aproximadamente 23 mil ações voltadas para o acordo extrajudicial. Portanto, nós não podemos deixar de falar sobre este relevantíssimo tema, relevantíssimo assunto. Se você abrir o Código de Processo Civil, vai verificar que no artigo 725 nós temos oito possibilidades de atuação da jurisdição voluntária. Você poderá verificar que dessas 8 possibilidades, portanto, em 8 incisos, apenas o inciso 8º é dedicado à jurisdição voluntária. Muitos veem nisso que o legislador processual comum entendeu que a jurisdição voluntária para fins de acordo judicial seria o menos relevante dos 8 itens. Existem outros tantos que, na compreensão do legislador processual comum, seriam mais relevantes do que o acordo extrajudicial. O processo do trabalho adotou apenas um modelo de jurisdição voluntária, que é o acordo extrajudicial. Poderia o legislador, por sua vontade política, ter adotado outros modelos? Poderia, mas ele apenas quis adotar o acordo extrajudicial como sendo uma das modalidades da jurisdição voluntária. Portanto, quando nós falamos em jurisdição voluntária, nós partimos da premissa de que se trata de atividade jurisdicional. E esta atividade jurisdicional voluntária, nos domínios trabalhistas, nós temos apenas um, que é o acordo extrajudicial. Agora, ele tem as suas peculiaridades. É no artigo 855, letra B da CLT, que nós vamos encontrar as suas peculiaridades. Quais são essas suas peculiaridades? Primeira delas, o juiz pode marcar uma audiência. Se o juiz entender por uma razão qualquer que ele deve ouvir as partes, ele poderá designar uma audiência para fazê-lo. Esta decisão é interlocutória. E por ser uma decisão interlocutória, como regra, ela não se submete a recurso intercorrente. Não cabe, portanto, recurso contra esta decisão interlocutória. Aliás, um dos princípios que norteiam o processo de trabalho é o princípio da recorribilidade das decisões interlocutórias e recorribilidade de plano, que tão caro tem custado ao processo do trabalho. E este princípio sofreu algumas exceções na reforma trabalhista. Vamos ver isso ao longo do nosso curso. Mas uma dessas peculiaridades é a faculdade, não dever, faculdade que tem o juiz de designar uma audiência. Portanto, é um ato exclusivo do juiz. A segunda peculiaridade é, da mesma forma que o juiz determina uma audiência ou defere ao requerimento de uma das partes para a realização da audiência, ele pode indeferir. Ele pode indeferir por entender que esta audiência é desnecessária, ou pode simplesmente não marcar, independentemente do requerimento de uma das partes. Portanto, a marcação ou não da audiência é um ato exclusivo do juiz da vara, porque é ele quem conduz o processo. A necessidade de homologação. Essa homologação equivale a uma sentença, é uma atividade jurisdicional, e esta homologação transforma este acordo num equivalente jurisdicional. Significa dizer que, uma vez homologado por sentença, este acordo, ao equiparar-se a um equivalente jurisdicional, ele se transforma num título executivo judicial. E, ao se transformar num título executivo judicial, ele se torna passível de execução, com todas as consequências de um processo executório. Necessariamente por escrito. Não há acordo extrajudicial verbalmente formulado. O acordo necessariamente é escrito e subscrito, assinado por 2 advogados. Advogado que assiste o autor e o advogado que assiste o réu. Há críticas
Há quem diga que não havia necessidade de 2 advogados. Há quem diga que um advogado, a exemplo do que ocorre, por exemplo, nas separações consensuais, bastaria que um único advogado fizesse e firmasse, por via de consequência, este acordo extrajudicial. Não importa. A vontade política do legislador é que, neste caso, houvesse 2 advogados. Portanto, as partes, por si só, não detêm o ius postulandi. Elas precisam necessariamente de contratar e da presença de advogados distintos. Não pode, repito, não pode a existência do mesmo advogado. E, apesar da necessidade, apesar da obrigatoriedade dos 2 advogados, não há honorários para esta situação. Nós vamos falar mais na frente sobre os honorários de advogado. No caso do acordo extrajudicial, não há honorários. E é do próprio conceito. Nós não temos sucumbência. Os honorários são honorários de sucumbência. Se não há sucumbência no acordo extrajudicial, se esta é a lógica que alimenta o sistema, evidentemente que eu não posso pensar na hipótese de condenação de honorários sucumbenciais para os casos em que não há sucumbência, para os casos da jurisdição voluntária e especificamente do acordo extrajudicial. Vamos trabalhar agora com 2 cenários que estão sendo construídos e ocorrem com frequência na prática. O primeiro cenário diz respeito à ausência do advogado. O juiz marca uma audiência, o advogado não comparece. O segundo cenário é o contrário. O juiz marca uma audiência e é a parte que não comparece. Então, são 2 situações, relembrando, que tem acontecido no Rio de Janeiro. A primeira, o juiz marca uma audiência e o advogado não comparece. As partes, sim, o advogado não. A segunda situação, portanto, o segundo cenário, as partes comparecem à audiência que foi designada pelo juiz, as partes comparecem, os advogados comparecem, mas as partes não. Então, vamos analisar o primeiro cenário, que é a ausência do advogado. Então, o que é que os juízes vêm fazendo quando marcam uma audiência e o advogado não comparece? As partes comparecem, o advogado não. Eu tenho visto 2 situações. A primeira situação, o juiz adia a audiência. O juiz marca a audiência, as partes comparecem, mas um ou os 2 advogados não. O juiz aplica analogicamente, e por conta disso de modo supletivo ou subsidiário, o artigo 362, inciso 2. 362, inciso 2 do novo CPC. E adia a audiência. Porque, naturalmente, para aquele juiz, a presença do advogado seria relevante, importantíssima. Então, ele adia a audiência. A outra situação, ainda dentro do cenário da ausência do advogado, é o juiz escuta as partes, indaga das partes o que ele gostaria de indagar, de ouvir, e depois homologa o acordo, mesmo sem advogado. Partindo da premissa que os advogados, relevantíssima participação deles, todavia, os advogados foram relevantes até o momento que assinaram aquele acordo extrajudicial. A partir daí, se eles, advogados, entenderam que não havia necessidade de comparecer, que assim seja. As partes não. Portanto, o juiz homologa o acordo neste cenário. Estas são as situações corriqueiras que vêm se apresentando no primeiro cenário, que é em decorrência de uma audiência sem a ausência do advogado. O segundo cenário é sem a ausência da parte. Aqui nós temos 3 situações. A primeira situação, o juiz marca a audiência, o advogado comparece, mas o seu constituinte não comparece. O que é que ele faz? Ele adia também. Ele aplica o artigo 362, inciso 2. A mesma coisa, a mesma situação anterior, do caso anterior. Ele adia a audiência. A segunda situação, ele extingue o processo em resolução do mérito. Ora, eu, juiz de primeiro grau, digamos, marco uma audiência, quero que o autor compareça, quero indagar do autor em inúmeras situações, inclusive o pagamento ou não do artigo 477. O autor não comparece, para mim, ele não teve interesse em realizar esta conciliação. Logo, eu não vou homologar este acordo extrajudicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Vejam que aqui há uma diferenciação com relação ao primeiro cenário, que é a ausência do advogado. E, por fim, tem 2 juízes no Rio de Janeiro,
especificamente mais um, que eu não vou dizer se juiz ou juíza, não vou identificar por gênero, há uma magistrada no Rio de Janeiro, que neste caso em que a parte não comparece, ele vem aplicando a multa à parte que não comparece, por entender que ela praticou ato atentatório à dignidade da justiça. A exemplo do que ocorre no artigo 334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, e aplica 2% de multa por ato atentatório à dignidade da justiça sobre o valor do acordo. Então, essas são as 3 situações que vêm ocorrendo nesses casos em que ou não aparece o advogado ou não comparece o próprio autor. Há necessidade de que a petição seja subscrita por advogados do mesmo escritório? Ou há necessidade dos advogados pertencerem a escritórios distintos? A lei criou uma obrigatoriedade nesse sentido? Veja, o Superior Tribunal de Justiça, para os casos de separação consensual, vem entendendo que não se trata de patrocínio infiel, nem tampouco de tergiversação, o fato de nós termos a subscrição de advogados distintos, porém do mesmo escritório. Haveria alguma violação à ética? Haveria alguma violação à moral? Haveria a prática de algum crime se a petição fosse assinada por advogados distintos, porém do mesmo escritório? Não me parece que isso seja ilegal. A vontade do legislador foi apenas que houvesse a assinatura e, portanto, a participação de 2 advogados. Em momento algum, o legislador exige ou exigiu que os advogados se mantivessem em escritórios distintos. Agora, para uma reflexão, lembre-se que no início do nosso primeiro encontro eu falei que nós faríamos uma avaliação verticalizada e não apenas horizontalizada das questões relativas à reforma. Para uma reflexão, há a possibilidade de se defender o contrário. Recapitulando, o legislador reformista em momento algum exigiu que os advogados fossem de escritórios distintos. O legislador apenas exigiu que fosse o acordo subscrito por 2 advogados, em momento algum. Há a possibilidade, apenas para um raciocínio, há a possibilidade de nós defendermos que os escritórios não sejam, ou o escritório não seja o mesmo. No artigo, acompanhe comigo o raciocínio, no artigo 191 do CPC revogado, quando nós tínhamos a questão relativa ao prazo dobrado para o litisconsórcio, dizia: quando o litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro o prazo para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos. Aí, olha só, a mesma ideia veio no legislador e no novo Código de Processo Civil de 2015. E o artigo 229 diz: os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos. O artigo 229 do atual CPC repetiu a ideia do artigo 191 do CPC revogado. A diferença é que o CPC atual, no artigo 229, disse que para o aproveitamento da dobra temporal houvesse necessidade de que os escritórios de advocacia sejam distintos. A partir desse pressuposto, é possível se defender a tese de que, analogicamente, se o CPC exige para o aproveitamento do prazo em dobro os escritórios distintos, eu poderia aproveitar essa ideia para o caso do acordo extrajudicial. Também poderia ser dito, não, mas o CPC apenas permite que a dobra ocorra para os escritórios distintos, e os escritórios distintos, quando colocado expressamente, como a CLT não fez esta ressalva,
não há que se falar em escritórios distintos. Vejam, isso é para uma reflexão, isso é para que você possa pensar um pouco. Qual o recurso cabível em face da decisão que homologa o acordo? Ora, como eu falei há pouco, a homologação do acordo se der em processos judiciais e esta homologação do acordo é uma atividade jurisdicional que termina como sendo uma sentença, um equivalente jurisdicional, contra uma sentença eu tenho recurso ordinário. Portanto, dentro do prazo para o recurso ordinário, será o recurso ordinário o remédio jurídico a ser utilizado contra a decisão, contra a homologação do acordo. Agora, na prática, alguns juízes estão demorando muito para a designação de uma pauta. Tenho notícia de que no Rio de Janeiro, algumas varas, ou uma vara pelo menos, está designando o ano de 2019, ou seja, um ano praticamente para frente, a realização de uma audiência com o intuito de ouvir as partes, a fim de homologar um acordo extrajudicial. Quando isso acontece, os advogados têm se valido da reclamação correicional. Então, vejam, a marcação da audiência é ato de vontade de direção do processo exclusiva do juiz. Não cabe recurso. Uma vez homologado aquele acordo extrajudicial, por ser um equivalente jurisdicional, cabe recurso ordinário dentro do prazo legal para recorrer-se ordinariamente, que é o prazo de 8 dias. Se, todavia, o juiz demorar demais para marcar uma audiência, excessivamente demorado, esse prazo excessivamente longo, tem-se admitido a reclamação correicional. Outro tema que tem trazido muita discussão nos domínios processuais trabalhistas é aquele que diz respeito à gratuidade da justiça. 13% dos brasileiros, 13% do PIB dos brasileiros, 13% do nosso PIB é gasto com o sistema judiciário. Quanto é que nós gastamos com o Poder Judiciário brasileiro? Quanto? Nós gastamos no ano de 2016, só tenho esses dados, está no CNJ em números, Justiça em números, vocês podem entrar lá que vocês vão verificar, nós gastamos cerca de 80 bilhões com o judiciário. Então, o Poder Judiciário da Nação gastou o equivalente a 80 bilhões de reais. Desses 80 bilhões de reais, aproximadamente 37 bilhões retornaram aos cofres públicos através de execuções favoráveis à própria fazenda pública. Então, dos 80 bilhões, nós tivemos 37 bilhões que retornaram para o Poder Judiciário. É verdade que a justiça não foi feita para dar lucro. A justiça foi feita sem trocadilho algum para fazer justiça. Não há essa ideia de que a justiça tem que dar lucro. Mas isso não significa dizer que a justiça tenha também que ser extremamente onerosa, extremamente custosa, elevadamente cara. Portanto, quem deve arcar com os custos dos processos judiciais? Você deve arcar? A minha mãezinha deve arcar? O nosso câmera deve arcar? Ou será que a pessoa que deu causa ao processo é quem deve arcar com as despesas processuais? Portanto, quando se imagina, quando se fala, quando se pensa em justiça gratuita, isso é uma grande bobagem. Não existe almoço grátis. Já ouviram esse ditado? Portanto, não existe também justiça gratuita. Não há isso. Não existe. Alguém vai arcar com as despesas. Quem deve arcar? Então, vejam, o legislador quis abordando esse assunto, enfrentando esse tema, o legislador quis estabelecer um marco quanto ao custeio das despesas com a justiça. Aí nós tínhamos
duas situações distintas. Duas. Nós tínhamos uma lógica para as lides que envolvessem o processo civil e outra lógica para aquelas que envolvessem o processo do trabalho. Para aquelas que envolvam, ou que ainda envolvam o processo civil, nós temos uma lógica diferente daquela que era no passado, que era adotada para o processo do trabalho. Então, o cidadão entra na justiça comum, entra na justiça e pede danos morais e danos materiais pelo dano que sofreu aqui no trabalho. Aí ele entra com uma lide civil. Vamos imaginar que não fosse uma questão de trabalho. Ele obtém a gratuidade de justiça. Estamos na justiça comum. Obtém a gratuidade da justiça. O fato dele ter sido agraciado ou beneficiário da gratuidade não afasta a sua responsabilidade pelas despesas do processo e pelas despesas com os honorários do advogado. Artigo 98, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Então, vejam, no processo civil, o beneficiário da gratuidade não deixa de ter a responsabilidade, a sua responsabilidade não é afastada pelas despesas e pelos honorários. É assim no processo civil. Como era no processo do trabalho? Era uma lógica diferente. Aquele beneficiário com a gratuidade ficava isento das despesas processuais, ficava isento dos honorários. E aí eu me refiro aos honorários periciais, porque nem havia honorários sucumbenciais. Vamos falar sobre isso. Então, nós tínhamos duas lógicas distintas. É importante que você entenda isso. Nós tínhamos uma voltada para o processo civil e outra voltada para o processo do trabalho. No processo civil, portanto, a gratuidade não afastava a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários. No processo do trabalho, a gratuidade afastava a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários. Aí o que aconteceu? Veio a Lei 13.467. Essa lei adota no processo do trabalho uma lógica diferente daquela que era adotada no processo civil. O processo do trabalho agora passa a conhecer a mesma lógica do processo civil. Foi isso que o legislador reformista fez. O legislador reformista, ele simplesmente pegou a lógica do processo civil e a trouxe para o processo do trabalho. Portanto, agora, quando o autor é beneficiário da gratuidade, ele arcará com as despesas e com os honorários. E aí nós vamos ver honorários de advogado e honorários periciais mais na frente um pouco. Então, ele arcará com as despesas do processo de um modo geral. Gente, se isso é correto, se isso se deu porque foi gerada litigiosidade, a cultura da litigiosidade trabalhista objetivando acessar, se isso obstaculizou o acesso à justiça, está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, isso é uma outra questão. Nós estamos aqui para refletir, para analisar e trabalhar com a lógica daquelas questões que foram constatadas. É isso que aconteceu. Querendo ou não querendo, o legislador no processo do trabalho adotou para o processo do trabalho, uma lógica muito similar àquela que existe até então, que existe no processo civil. Muito bem. É uma mudança muito grande. É uma mudança muito grande, inclusive do ponto de vista conceitual. A gratuidade de justiça, ela não se pede, ela se requer. Por quê? Eu pergunto a você, por que a gratuidade de justiça não se pede? Por que se faz um requerimento? E aí vale lembrarmos de uma pequena distinção. Toda vez que eu tiver em razão de uma pretensão, uma afetação patrimonial direta, isso é um pedido. Isso se faz através de um pedido. Toda vez que o meu desejo não envolver diretamente um aumento ou uma diminuição patrimonial, nós teremos um
requerimento. Claro que pode haver esta ou aquela exceção, mas a lógica da metodologia adotada é essa. Bom, quando eu obtenho o benefício da gratuidade, não houve um aumento ou uma diminuição direta no meu patrimônio. Nós vamos ver isso, a lógica da compensação, quando falarmos sobre os honorários periciais e quando falarmos sobre essas questões mais diretamente. Portanto, se não há essa diminuição patrimonial no primeiro momento ou de modo tão direto, nós não vamos pedir a gratuidade. A gratuidade será requerida. Nesse sentido, é o artigo 790 da CLT. Ele estabelece de forma clara, a expressão é clara, no sentido de parágrafo 3º do artigo 790, no sentido de que a parte fará o requerimento da gratuidade de justiça. São 2 critérios. Nós temos o critério objetivo e nós temos o critério subjetivo. 2 critérios, o critério objetivo e o critério subjetivo. 2 critérios adotados expressamente pelo legislador. O critério objetivo é o critério da presunção absoluta da pobreza. O sujeito se encontra, segundo o legislador, dentro de uma situação social, dentro de uma situação jurídica tal que a presunção legal é no sentido de que basta ele estar enquadrado nesta moldura para que ele tenha direito à gratuidade da justiça. Isso está no caput do artigo 790 da CLT. Lá diz que toda pessoa que receber até 40% do teto. Que teto é esse? Do teto do regime geral de previdência social. 40%, hoje dá mais ou menos R$ 2.212, está por aí. Então, quem receber até este limite já está autorizado por lei ao benefício da gratuidade. Portanto, é um critério objetivo. Basta que o sujeito demonstre em juízo que recebe até R$ 2.212, está por aí, R$ 2.213 por mês para obter o benefício da gratuidade da justiça. O outro critério é o critério subjetivo. O critério subjetivo demanda a prova. O cidadão tem que demonstrar em juízo que ele não pode obter gastos, não pode ter gastos com a justiça. Se ele tiver despesas com o processo judicial, ele provavelmente terá problemas para a sua subsistência pessoal. Ele terá problemas para a subsistência da sua família. Neste caso, nós temos um critério subjetivo. O critério subjetivo significa dizer que há necessidade de se produzir prova para aquele cidadão obter o benefício da gratuidade. Então, são 2 critérios. O critério objetivo, no qual não existe a demonstração de prova para se fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. E o segundo critério, que é o critério subjetivo, no qual há necessidade de se demonstrar que há uma presunção relativa, portanto, de pobreza. Segundo estatísticas, 80% dos brasileiros se encontram dentro da miserabilidade absoluta, ou seja, percebendo menos do que R$ 2.212. Significa dizer, em termos empíricos, que apenas 20% daqueles que frequentarem a justiça dentro desse modelo estatístico se enquadram dentro da presunção relativa de pobreza, dentro da hipótese em que há necessidade de provar que os gastos com o Poder Judiciário lhe farão falta. Muito bem. Qual é a dificuldade? A dificuldade ainda é possível ao trabalhador que ingressar na justiça fazer face à sua qualidade de pobre, de miserável, apenas com uma declaração de pobreza ou não? Há quem diga que não. Porque a ideia do legislador reformista teria sido exatamente essa: acabar com a possibilidade do cidadão, de próprio punho, dizer que é pobre, dizer que é miserável, atestar que é hipossuficiente e, a partir de então, fazer jus à gratuidade.
Há outros que dizem que não, que embora esta tenha sido a intenção do legislador, não obstante esta tenha sido a sua vontade, não é isso que ficou demonstrado expressamente na reforma trabalhista. O que ficou expresso na reforma trabalhista é que nós temos, sim, não há dúvida, dois modelos. O modelo da gratuidade objetiva e o modelo da gratuidade subjetiva. O da objetiva, basta se enquadrar dentro daquela situação, faz jus. O outro tem que provar na subjetiva. Como é que eu vou provar? Eu tenho admitido no tribunal, nos processos que me são submetidos a julgamento, eu tenho adotado a tese de que ainda é possível ao trabalhador demonstrar de próprio punho ao seu ato volitivo, ao seu desejo de pobreza com uma declaração. Digo isso porque nós temos duas leis a amparar o trabalhador nesse particular. A primeira lei é a Lei 7.115 de 1983. A Lei 7.115 de 1983 permite que o cidadão declare, comprove o seu estado de miserabilidade, a sua condição de hipossuficiência, apenas com uma declaração. O que esta lei ressalva é que a declaração não vale para os processos criminais, para os processos penais, mas para as demais situações da vida, basta uma declaração. Não obstante isso, há uma outra lei. Alguns dizem que foi revogada, outros não. Não entro nessa discussão, apenas anumero. É a Lei 7.510 de 86. Lei 7.510 de 86. Esta lei, a exemplo da 7.115, também admite que o cidadão faça a declaração de pobreza. Esta declaração pode ser feita, inclusive, por seu procurador. E quem é o seu procurador judicial? É o advogado. Então, eu tenho admitido, escrevi já isso, eu tenho admitido que a declaração de pobreza ainda vale como meio de prova. Vou além. A Constituição Federal admite qualquer meio de prova, desde que moralmente aceite, legalmente legítimo. No mesmo caminho, o artigo 369 do CPC. Portanto, entendo que, na presunção relativa de pobreza, a simples declaração do trabalhador vale, ou por seu advogado, vale como meio de prova. Espero que, de alguma medida, eu tenha contribuído para umas discussões, para reflexões a respeito das reformas trabalhistas dentro do tema que nós acabamos de ver, que foi a jurisdição voluntária e a gratuidade de justiça. Fique com Deus, até a próxima oportunidade e, olha, um grande beijo em seu coração. Obrigado. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.